Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Da mesma forma que a gente pode herdar genes que realmente beneficiam o nosso metabolismo, a gente pode herdar genes que têm relação com a perda ali do nosso controle de inflamação. Então, nosso corpo ele consegue controlar processos inflamatórios, até porque a gente acaba se inflamando no dia a dia. E vocês vão ver que inflamação não é só a gente ver alguma coisa inflamada, né? Tipo um machucado inflamado, ou tá com inflamação de garganta. A gente pode, às vezes, ter respostas celulares. Então, lá dentro do nosso corpo, nas nossas células, elas começam no final ali do metabolismo ou de alguma reação produzir o que a gente chama de citocinas inflamatórias, numa quantidade ali, ok, que o corpo consegue controlar. E isso tá tudo bem, porque o nosso corpo acaba tendo ali, aprendendo, né, esse mecanismo de controle. Mas muitas vezes a gente não tem tanto essa capacidade para fazer esse controle, ou seja, a gente pode herdar genes que atrapalham o nosso controle de inflamação ou genes que diminuem a expressão de substâncias que são anti-inflamatórias no nosso corpo. E junto a isso, a gente ter uma carga inflamatória muito grande. Eu vou explicar os gatilhos que geram inflamação, tá? E como que a gente sabe isso? A gente pode saber se a gente tem, né, essa herança genética aí, que infelizmente é um pouco desprivilegiada e nos leva para mais inflamação através de um teste genético. Então existem vários genes ali relacionados com o controle inflamatório. Mas a gente também pode conseguir ter uma noção bem boa se a gente tem tendência a ser mais inflamado por sinais e sintomas relacionados com esses genes específicos, tá? Então, pessoas que tendem a ter mais dores musculares, dores articulares, muita TPM, muitas dores de cabeça, muita oscilação de exames, como por exemplo, uma tendência a ter ferritina mais alta, uma tendência a ter baixa de vitamina D, uma tendência a ter insulina mais ali depois do 6, do 7, do 8 no valor ali de insulina em jejum, uma glicemia que sempre está insistente ali, né, no seu histórico, não comparado com outras pessoas, mas o seu histórico de glicemia, ter uma glicemia ali acima de 90, próximo do 100. Então a gente tem ali leucócitos numa tendência sempre mais alto. A gente tem vários marcadores, o próprio RDW, que é uma parte que vem no hemograma, na parte das células vermelhas. Isso tudo é o que nos mostra ali o LDL, o colesterol, né, tendenciosos a ficarem mais altos, triglicérides. Então, assim, às vezes você não tem realmente autoimune, mas você já tem essa percepção. Nossa, tudo eu me sinto inflamado, muita retenção de líquido, sou muito alérgico ou alérgica, meus exames nunca estão tão legais. Você já vai ter essa noção, mesmo sem ter ali um teste genético. O teste genético ele é incrível porque ele realmente vai trazer ali o que você herdou, em qual gene, se foi do seu pai, da sua mãe, se foi de um lado só. E quanto mais informação a gente tem sobre isso, melhor ainda para a gente escolher as estratégias. Mas o que acontece então para que o nosso corpo vá para esse caminho, né, de desenvolver uma doença autoimune? Então na nossa vida sempre vai ter ali um gatilho, tá? Então claro que existem pessoas que desenvolvem uma doença autoimune desde a infância, mas o mais comum é a gente desenvolver ao longo da vida. Então a gente tem um gatilho, às vezes a gente tem um gatilho muito forte, como por exemplo, uma perda de algum familiar que é, né, claro, todos os familiares são, mas um familiar muito importante pra gente, e aquilo ali a gente não lidar bem e fica, né, com aquele impacto ali de uma perda muito tempo, sofre muito com aquilo muito tempo, isso é um gatilho muito grande para estresse no corpo. Questões de relacionamento, separação, ou brigas, ou às vezes, né, questões de trabalho, uma perda ali de um trabalho, ou enfim, coisas financeiras muito expressivas. Sempre a gente vai ter um gatilho que normalmente é um gatilho mental, mas além de gatilho mental, a gente pode ter outros gatilhos que inflamam muito o corpo, como por exemplo, acontece muito com algumas pessoas de viajar e ter uma infecção muito forte intestinal em algum outro lugar, em algum outro país, entrou em contato com uma bactéria diferente e mudou toda a microbiota intestinal, inflamou muito, entrou em contato com muito antibiótico, anti-inflamatório, e aquilo ali mudou todo o perfil de microbiota da pessoa. O que é isso? Desequilibrou todas as bactérias no intestino. A nossa barreira intestinal, que é uma das primeiras coisas que a gente vai cuidar para o controle de uma doença autoimune,
ela pode ficar totalmente danificada quando a gente tem infecção intestinal severa, e muitas vezes essa microbiota custa voltar ao que era a normalidade dela, e aquilo ali gera um processo, starta um processo inflamatório muito grande no intestino, e isso vai ser distribuído para o corpo. E quando eu falo da gente controlar, às vezes, esses genes que a gente pode ter dado aí, com mais tendência a inflamar, a microbiota intestinal é uma das primeiras coisas que vai trazer impacto nesse controle. Então, assim, às vezes não é perda de nada, não é nada no trabalho, não é nada mental, mas você passou ou por alguma situação de saúde mais expressiva que você tem que fazer uso de medicamento, ou você teve essa infecção, por exemplo, intestinal, alguma coisa ali foi acontecendo de mais expressivo. Mas somado a esse gatilho um pouco mais forte, com certeza, além disso, a gente faz gatilhos aleatórios ao longo da nossa vida. Como assim? Por exemplo, nossa, eu durmo mal já faz anos que eu durmo mal. Gente, dormir mal é um dos maiores gatilhos para um descontrole da capacidade, né, inflamatória. Ali o nosso corpo fica com muitos danos celulares, ele perde muita capacidade de manter a nossa saúde. Então tem pessoas que dormem mal há 30, 20, 15, 10 anos. Excesso de substâncias no nosso dia, que são substâncias danosas, então às vezes a gente come muitas coisas industrializadas ruins, né? Às vezes tempero, adoçante, que são coisas mais agressivas, temperos prontos, adoçantes, produtos industrializados, então, por exemplo, gelatina, refrigerante, margarina, macarrão instantâneo, tem muita coisa que, assim, gente, a composição realmente é muito ruim. Ou exposição mesmo a uma alimentação que não é uma alimentação rica em antioxidante, é uma alimentação pobre. Então, alimentação com base de carboidrato de farinha ou só proteína animal, não tem nada ali que contribua para as suas células. E aí, assim, excesso de café, excesso de bebida alcoólica, existem vários gatilhos, eu vou falar um pouquinho desses gatilhos, mas nem sempre é só um gatilho forte, igual eu falei. Muitas vezes a gente junta esse gatilho forte com várias coisinhas do dia a dia que a gente vai fazendo de estilo de vida há muito tempo e, sinceramente, nosso corpo não dá conta de controlar tudo isso. You will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello.